fiz, faz muito tempo que eu não trabalho física dele, não energia, trabalho em outros lugares, mas aqui eu não trabalho, porque eu sou ciumento, eu gostaria de ser dono da física. É legal trabalhar com os colegas, mas às vezes o cara fica meio doido, meio ciumento. Ah, vou poder dizer que eu falei. Energia do fóton. A gente comentou, na verdade, sobre isso. A gente comentou. Primeiro, o que é fóton mesmo? Partícula de luz. A luz sempre foi uma encrenca. Todo mundo sempre quis entender o que é a luz. E muitos filósofos atacaram esse problema de várias maneiras. Newton atacou o problema. E aí uns defendiam a ideia de ser bolinhas, partículazinhas que vêm de um lugar para o outro. Bate no objeto, inclusive. E essa ideia é legal porque... Como é que o cara ia ter uma ideia de ser onda, né? Se onda é uma criação, né? A ideia de onda, um homem observou a natureza e criou um modelo lá. A onda é uma coisa que carrega energia, mas não carrega matéria. Mas desde os tempos imemoriais, o cara joga uma pedra no outro e vê a pedra indo e bateu lá. Pô, então, tu imaginar que a luz é uma coisa parecida com isso é a primeira coisa. O chato é que a luz tem hora que ela se comporta de um jeito que não dá para acreditar que ela é uma bolinha. É possível uma bolinha? Passeando não faz isso. Por isso que a luz é dual, né? Ora, ela é sempre dual, ela sempre tem as propriedades ondulatórias e corpusculares ao mesmo tempo, na verdade. Ela reage dessa maneira. Quando eu digo que a luz é feita de partículas, os fótons, o mais importante é tu entender que a energia que essa onda, partícula, carrega é em pacotes. Ou seja, tu não pode pegar um raio de luz e falar, olha, carregue essa energia. Ele vai carregar uma certa quantidade de sacolas, cada uma com um pacote de energia. E aí tu pode definir quantos pacotes de energia tu quer. Mas um pacote e meio, não. Ou um ou dois pacotes, um pacote e meio não. Ou seja, cara, a natureza não é contínua. Não é que nem os números reais, que tu pode escolher qualquer número entre 0 e 1, que existem infinitos números entre 0 e 1. A natureza, em alguma parte dela, foi engendrada nos números inteiros. Uma parte da natureza, Deus usou os números inteiros para resolver a natureza, não os números reais. Isso no começo foi muito difícil de aceitar. A galera, o quê? Não, mas os experimentos eram muito claros. Foi através desses experimentos que o Bohr falou que um fóton tem energia H vezes F, onde F é a frequência. Por isso que eu posso dizer que um fóton violeta é mais energético do que um fóton vermelho. Mas onda de rádio tem fóton? Raio-X tem fóton? São radiações assim como a luz. Fóton de onda de rádio, fóton de ultravioleta, fóton de raios gama. Qual é o fóton mais energético? Raios gama, o menos energético. Ondas de rádio. Quais são os fótons que começam a ficar perigosos? Acima de ultravioleta, porque são radiações ionizantes. O fóton tem tanta energia que bate no elétron e arranca o elétron. Efeito fotoelétrico. Começa a gerar efeito fotoelétrico de verdade importante a partir da ultravioleta. Começa a ficar mais perigoso. Esse H, galerinha, é chamada constante de Planck. E o valor dela é 6,6 vezes 10 na menos 34 joules segundo. Está para a mecânica quântica, assim como a velocidade da luz está para a teoria da relatividade. A velocidade da luz altíssima, a constante de Planck minúscula. Pacotes minúsculos de energia são carregados. Se tu quiser carregar mais energia, aumenta os pacotes de luz, mas não altera, né, a energia cair. E outra, não existe valor definido para frequência, tá, gente? Tu pode obter qualquer frequência, certo? Qualquer frequência que tu quiser colocar ali, tu pode usar para definir a energia carregada naquele tipo de fóton. Peraí. A luz é uma radiação eletromagnética, o fóton dela é menos energética que o raio-X. A luz passa bem pelo vidro, não passa pela madeira, pelo concreto, atravessa bem a água, o ar atravessa muito bem. O raio-X não é um tipo de luz. Devem ter materiais que o raio-X atravessa como se fosse transparente, devem ter materiais em que o raio-X é bloqueado, como se fosse opaco. Por que mesmo, a gente comentou isso em alguns momentos do ano, por que mesmo ao tirar uma radiografia
fica enegrecida a parte que estava sob a carne, sob a pele, sobre os músculos, e fica esbranquiçada a parte que estava embaixo dos ossos. Como é que é essa história mesmo? Porque atravessa mais ou menos. Isso. Por que quem que atravessa mais, quem que atravessa menos? Quando eu botei lá um papel fotográfico embaixo do meu braço, botei a máquina de raio-x para emitir ondas de raio-x. Atravessa mais aonde? A pele e a carne, os músculos, a água do corpo. E é bloqueado por quem? Pelo osso. Por que mesmo? Tem a ver com isso. Do que a carne é feita? Bastante água, né? 70% água. Eu sempre gosto de lembrar a pessoa que pega um cara de 100 quilos e crema, o cara sai 70 quilos de vapor d'água da chaminé do crematório, certo? Isso é assustador, sempre quando eu lembro que eu sou 70% água, dá raiva de mim. Água, que merda. H2O, hidrogênio. Como é que é o átomo de hidrogênio? Próton, um elétron. Putz, esse núcleo é ridículo, é um próton. Não vai bloquear nenhuma radiação por ali, certo? Oxigênio, 8 prótons, 8 nêutrons. Número de massa 16, ou ficou mais parrudinho, né? O número atômico aumentou, o número de nêutrons também é maiorzinho, o núcleo maiorzinho. Mas ainda é insuficiente para bloquear toda a radiação, passa muita radiação. Carbono é a molécula da vida, né? Química orgânica, não é isso? Carbono, número atômico, 6. Número de massa, 12. Também menorzinho ainda que o núcleo do oxigênio. Essa galera toda é que compõe a carne e os músculos. O raio-x passa por essa coisa como se não fosse nada. Queima o papel fotográfico embaixo do braço. Em compensação, do que é feito o esqueleto mesmo? Sim, um esqueleto metálico, um esqueleto feito de cálcio, não é adamantium, né? Mas é cálcio, é metálico, é ninja. Um esqueleto que se conserta, né, quando quebra, certo? É beira o filme de ficção científica, de metal que cresce ainda, show de bola. Esse metal, cálcio, ele tem número atômico 20, número de massa 40. Saímos de 16, que era oxigênio, para 40, mais que dobrou. Agora eu tenho um núcleo parrudo. Quando eu empilhar um monte desses átomos, um apertadinho no outro, que é o que forma o nosso osso, né? Aí sim, quando o raio-x for passar, vai ser absorvido pelo osso. Isso deve ter consequência, não é possível, meu Deus. E vai passar reto pela carne, queimando o papel fotográfico. Depois de um banho químico, tu tem lá a revelação de uma foto dos teus ossos. Concorda comigo? Tranquilo? Importante tu entender esse mecanismo, tá? Importante tu conseguir escrever e explicar para alguém como é que o raio-x funciona para uma pessoa. O vestibular tem cobrado isso cada vez mais. Seria uma interessante questão discursiva. Um dos itens de uma questão discursiva sobre radiação poderia ser essa. Falou que a partir do raio ultravioleta já é nocivo para o ser humano, né? Mas na aula passada de química do Marcos, a gente estava aprendendo radioatividade. E os raios gama, eles não influem nos elétrons, né? Não mudam a massa, nem mudam o número atômico. Como é que é prejudicial? Olha, os raios gama, eles são radiações eletromagnéticas altamente intensas e nocivas. Como é que isso acontece? Quando essa radiação atinge um tecido vivo, parte dela é absorvida. Quando ela é absorvida, significa lá que eu tinha uma molécula estável lá. Quando ela recebeu a pancada do fóton gama, ejetou um elétron, certo? Elétron que foi absorvido por uma outra molécula lateral. Eu fiquei com um cátion e com um ânion. Concorda comigo? Eu tenho uma DDP lá, né? Eu tenho mais reatividade química. E um dos processos do corpo é ficar livrando o corpo desses materiais nocivos que vêm da própria biologia, da própria... Como é que é o nome? Fisiologia humana, né? Ácido lático sendo gerado no músculo, que tem que ser levado para não sei aonde, oxigênio sendo trocado por gás carbônico no alvéolo. Isso tudo vai gerando um desgaste da célula, os radicais livres. Certo? Que o corpo vai usar umas gorduras especiais para agarrar esses radicais livres e eliminar ele do corpo. Quanto mais radiação eu tiver, e não precisa ser raios gama, mas principalmente raios gama por ser mais energético, eu vou deixar o meu corpo mais reativo, com menos habilidade de se livrar dos radicais livres, com mais cátions e ânions reativos, que podem depois reagir com o DNA e destruir uma parte do DNA de uma célula, e futuramente então eu vou poder ter um tumor. Dependendo da quantidade de radiação gama, pode queimar a pessoa, o aumento de temperatura na hora de absorver essa radiação pode queimar a pessoa. Então tem vários processos
né? Tem casos de morte instantânea por radiação, se a gente for analisar a história de Chernobyl, né? Os primeiros bombeiros que chegaram lá, os raios gamas batendo nele eram uma quantidade tão absurda, e não só raios gama, outras radiações, né? Que matavam a pessoa quase instantaneamente. Ele chegava no hospital já com os órgãos todos cozidos, todos queimados, certo? De repente o seguinte, na hora de fazer as contas, o professor deu a dica, ó, não vai mudar a carga e tal, certo? Mas na hora que essa radiação atinge um corpo, uma célula viva, ela pode gerar consequências. É que ele falou assim, ó, o raio X, não, é raio alfa, raio beta, raio gama. Partículas alfa, beta, né, e os raios gama. E ele falou, a alfa ela altera a massa, altera o número atômico, a beta não altera a massa. Do cara que foi emitido. É isso mesmo, porque, olha só, perfeito o que ele falou. Uma partícula alfa é o núcleo de um átomo de hélio. São 2 prótons e 2 nêutrons sendo disparados. É massa atômica, é uma partícula. Mas não é onda também? Também funciona como onda, tu vê, por isso onda-partícula. Já a radiação gama é fóton. A radiação gama ela atinge a velocidade da luz, porque ela não tem massa inercial. Já os raios, as partículas alfa não, porque é o núcleo de um átomo de hélio, vai ter uma velocidade altíssima mais abaixo da velocidade da luz na hora da emissão. Certo? É por isso, quando um corpo emite uma partícula, um raio gama, não vai alterar a carga dele porque ele emite um fóton. Certo? Se ele emite uma partícula beta que é carregada, se ele emite uma partícula alfa que é carregada e tem massa, vai alterar internamente ele. Beleza? Certo? Isso não quer dizer que ao um corpo receber essa radiação não vai ser nociva. Beleza? Nada. Pô, galerinha, olha só. Explicamos mais uma vez explicamos raio-x, aliás. E se eu quiser radiografar um bloco de um motor de um carro que é todo de aço? Como é que eu vou conseguir enxergar uma rachadura lá dentro? Aumenta a intensidade do raio-x. Como a gente faz isso? A gente pega a mesma lâmpada que ejeta elétrons, só que em vez de acelerar com uma DDP de 20 mil, 30 mil volts, a gente acelera com uma DDP de 100 mil, 200 mil volts. O raio fica tão intenso que consegue driblar inclusive os núcleos mais parrudos de ferro, por exemplo, carbono, para fazer o aço, é uma quantidade muito pequena. E aí então o cara consegue radiografar peças que só poderiam ser investigadas se tu cortasse a peça. E uma peça cortada, está quebrada, não vai dar para usar, a gente já cortou ela, né? Tem que ser um ensaio não destrutivo. Isso economiza e salva milhões de vidas. Raio-x também usado na indústria, um processo muito similar. Se eu quiser fazer o raio-x passar por um átomo de núcleo mais parrudo, faz um raio-x mais energético, aumentando a DDP, de aceleração dos elétrons. No caso, se quiser tirar um raio-x do músculo, aí aumenta também a DDP do raio-x. Como é que é? Tipo, se quiser ver do músculo, aumenta. Olha, dependendo, porque assim, ó, a gente pode radiografar um pulmão. Como é que alguém, pulmão, ele é gelatinoso, ele é molenga, como é que eu vou ver se o cara está com câncer de pulmão com uma radiografia? Na verdade, a radiografia é o primeiro exame muito prático de se fazer, porque se tem algum machucadinho no pulmão, o corpo vai levar células para lá para consertar esse machucadinho, né? Aí vai chegar mais líquido, vai ficar mais enrijecida aquela parte, e o raio-x vai passar com um pouco mais de dificuldade, já que está mais densa aquela parte, tem mais matéria ali. E aí então o cara que tem um olho treinado por anos de observação de raio-x, vai olhar aquilo ali e já vai dar aquela gemida. É espumante. Nódulozinho, vamos ter que investigar melhor. Vamos fazer outro exame agora para ver se é maligno, se é benigno, se é operável, se não é. Então, na verdade, o raio-x é mais quando é uma coisa muscular, o raio-x é mais para ver se é uma coisa mais severa. Porque o ideal seria para ver o tecido ali, né, uma ressonância, ou até um ultrassom, a gente conseguiria ver o tecido mole com mais qualidade, certo? A gente usa para ver se tem cárie nos dentes, porque o dentista ele não consegue, se tem uma infiltraçãozinha no dente, que ele não percebeu, o cara radiografa para ver como é que está o aspecto do dente internamente, para ver se vale a pena ele fazer uma abertura na lateral do dente e fazer um tratamento de canal e investigar a qualidade do dente mais a fundo. Pois então, cara, quando a gente fala em ressonância magnética, a coisa é bem mais complexa. Ressonância magnética, eu pego um ímã tão poderoso e jogo em cima do indivíduo que está fazendo a ressonância magnética que os átomos da pessoa giram e se alinham de acordo com o campo magnético. Os átomos ficam todos alinhadinhos. Você imagina, cara, ter os átomos girando e ficarem alinhados com o campo magnético externo? Bizarro, né, cara? Só que aí é o seguinte, para que eu consiga captar algum tipo de luz vindo do interior do corpo, eu tenho que injetar um material radioativo no cara, bicho.
Então eu pego um material radioativo e injeto no sujeito. Esse material vai brilhar lá dentro das veias do cara. Esse material vai emitir uma radioatividade que vai sair pela carne do cara. E como os átomos da pessoa estão todos alinhadinhos, eu consigo detectar atomicamente essa radiação sendo emitida. E consigo compor uma imagem milímetro a milímetro do tecido do cara. Pela madrugada, é uma doença física isso, é uma máquina altamente moderna. Né? Tu girar os átomos das pessoas com campo magnético para alinhar isso. Outra, injetar um material radioativo dentro dela. Por que é mercúrio que se usa? Porque a meia-vida é de 13 horas. Certo? 13 horas? 13 horas. Acho que é. Tu vê, cara, o cara vai tomar uma injeção de mercúrio, vai ficar intoxicado com esse mercúrio. Certo? Só que aí, para diminuir a toxicidade, a gente usa um material radioativo com uma meia-vida curta, para depois de alguns dias, a radioatividade que está sendo emitida é quase nula. Que viagem, né, cara? Então a coisa é bem punk, é bem punk. A minha mãe foi fazer uma tomografia, eles falaram que caso precisasse do contraste, teria que ser injetado, né? Mas o que tem a ver que diz, se tu é alérgico a camarão, tu não pode, tem um monte de coisa, o que o mercúrio vai reagir com isso? Na verdade é o seguinte, ó, quando a gente faz esse tipo de soro, a gente usa algum tipo de substância para fazer esse soro. Por exemplo, muitas vacinas são incubadas em ovo de galinha. Ou seja, tem proteína do ovo da galinha na vacina. Tu vai injetar a vacina no cara, tem parte de ovo de galinha ali. Se a pessoa é alérgica ao ovo de galinha, ela morre. Se for uma alergia severa, beleza? Ou seja, tem alguma substância que tem no camarão que é usada para fazer esse... Então, a maneira prática de detectar... Nunca comi camarão na minha vida. Pô, não, vamos fazer um testezinho rápido. Beleza? Ou seja, todo mundo já comeu camarão, que Ilhéu, né? Deve ser em outro lugar do mundo, de repente onde camarão não é comum, eles devem ter uma outra dica. Tu já comeu tal coisa? Já, ó, essa tem aquela substância. Tu sentiu algum mal-estar? Não, então tu não tem alergia àquilo. Vamos usar o medicamento que tem aquela substância. Tem algumas coisas na medicina que são meio bizarras, cara. Tem alguns exames, por exemplo, de sangue que se faz, que tu tem que usar o sangue de um caranguejo ferradura específico. Tu tem que ir lá pegar o caranguejo ferradura, que tem extinção, obviamente, pega ele, enfia um catéter na bunda dele, começa a jorrar uma substância azul, que é o sangue dele, e só existe essa substância para fazer uma série de exames de sangue no mundo. Sangue de caranguejo ferradura. Puta merda, como é que descobre esse sangue maldito desse caranguejo? É muito doido. Ô galerinha, olha só, outra coisa. Radiação do corpo negro. Primeiro deixa eu ver. Olha para um objeto branco, o que eu posso afirmar? Está refletindo todas as cores. Olho para um objeto negro, o que eu posso dizer? Está absorvendo. Vamos estender isso para todas as radiações eletromagnéticas então. Um objeto que reflete todas as radiações eletromagnéticas, certo? E um objeto que absorve todas as radiações eletromagnéticas. A ideia de objeto que absorve todas as radiações eletromagnéticas é uma ideia filosófica. Na prática a gente não viu isso acontecer. Esse corpo hipotético é chamado corpo negro. Fisicamente, quando tu vê num livro de física um pouco mais avançado, para explicar o que é um corpo negro, eles fazem uma caixa com um orifício bem pequeno, pintam de preto fosco essa caixa metálica. Tu concorda que se um raio de luz entrar nessa caixa, ele vai bater, vai se refletir, sendo absorvido aos poucos, até ser totalmente absorvido? Dificilmente esse raio vai achar o caminho de saída. Concorda comigo? Se essa caixa então é isolada do mundo e começa a entrar luz por ali, que começa a ser absorvida no interior da caixa, o que acontece com a temperatura da caixa? Aumenta e aumenta e aumenta. Então teve um problema filosófico quando eles inventaram a ideia de corpo negro, um corpo que absorve tudo. Porque se existisse um corpo desse que absorve tudo e não emite nada, uma hora ele explode, uma hora ele atinge uma temperatura infinita. Logo eles perceberam que o corpo negro, se existisse, além de ser um corpo que absorve tudo, o melhor absorvedor de energia, também deveria ser o melhor emissor de energia. Então que viagem! Corpo negro é o corpo que absorve tudo que o atinge, mas também é o corpo que mais emite radiação, porque se não fosse assim, ele tenderia com a temperatura ao infinito. Beleza? Como é que se mede a energia irradiada por um corpo negro? Constante de Stephen Boltzmann, que não é essa letra, é sigma.
Constante de Stefan Boltzmann elevada a temperatura na quarta potência. Caramba, que história é essa? Quando eu dobro a temperatura em Kelvin, quanto que aumenta a radiação emitida para o corpo negro? Obrigado, amigo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Dobrou a temperatura de um corpo de 100 Kelvin para 200 Kelvin. Aumentou em 16 vezes a quantidade total de energia irradiada. Triplicou a temperatura em Kelvin. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81 vezes mais energia irradiada. Isso foi difícil a gente conseguir explicar por que acontecia, né? Tanta mais emissão de energia. Se nós fôssemos fazer um gráfico da intensidade emitida para cada faixa de frequência, como assim? Eu emito que tipo de radiação sem ser essa que tu está vendo refletir na minha pele? Infravermelho. Será que eu emito uma frequência única e específica de infravermelho? Tem uma faixinha de frequência infravermelho que eu emito. Beleza? Se eu fosse fazer o gráfico, então a temperatura do meu corpo é 36 graus, 300 e poucos Kelvin. Se eu fosse fazer o gráfico da quantidade da intensidade irradiada a partir da frequência, vai ter um ponto de pico que é bem na faixa do infravermelho. Então a frequência do infravermelho. Isso para um corpo que está a 300 Kelvin. Quando eu aumento a temperatura do corpo, esse corpo começa a ter seus átomos sacudindo mais, com maior frequência. Concorda? Todas as intensidades, em todas as frequências vai aumentar. Essa curva até vai se deslocar um pouquinho para a direita, ó, mas a frequência a intensidade de pico continua ocorrendo numa frequência que está na faixa do infra. A intensidade máxima irradiada sempre está na faixa do infra. Não importa qual é a temperatura do corpo. Mesmo que a temperatura do corpo fosse 1 milhão de Kelvin, a maior intensidade emitida está na faixa do infravermelho. Sol. O Sol emite 70% da radiação em infravermelho. 10% em ultravioleta. E só sobra 20% para todas as outras radiações. Das ondas de rádio até os raios gama. Beleza? Então, radiação do corpo negro. Lembrar que a radiação é diretamente proporcional à temperatura na quarta, uma coisa que não acontece na física e em outras coisas, certo? Por isso que, detalhe, tá galerinha? Essa intensidade irradiada é a total, seria o equivalente à área do gráfico aqui embaixo, ó, certo? Ou seja, por mais que a curva tenha subido um pouquinho, a área englobada por essa curva aumentou drasticamente, certo? Aumentei ainda mais a temperatura. Esse pico sobe ainda mais, a curva toda cresce, mas o pico continua na faixa do... Isso é importante, eles têm cobrado bastante. Só de saber que o corpo negro é o melhor absorvedor de energia e automaticamente é o melhor emissor de energia, certo? Emissor de energia. Saber que essa é a equação para calcular a energia emitida, o fluxo energético para um corpo negro. E conhecer o fato de a intensidade emitida está sempre, a maior intensidade emitida sempre na faixa do infravermelho. Quando um corpo aumenta a temperatura, todas as intensidades aumentam, mas continua com a maior intensidade na faixa do infravermelho. Isso é outra coisa que é bem cobrada. Nessa primeira aula ainda eu quero chegar até efeito fotoelétrico, se for possível. Aí eu vou deixar os últimos detalhes para a próxima. Contei, eu acho, para vocês, né, que o Einstein, quando se separou da mulher, a mulher queria cobrar uma grana preta dele, ele estava fudido, sem um puto. Ele falou, olha, cara, no período da relatividade eu vou ganhar a Nobel. Eu vou ganhar a Nobel, vou ganhar uma grana preta e vou te dar toda a grana do Nobel. Pode ter certeza, fez um documento lá, passando toda a grana do futuro prêmio pela relatividade. Pouco seguro, né, do que falava. Porém, não rolou. O Nobel com a relatividade não veio. Por sorte, ele se dedicou algum tempo a um outro fenômeno que estava sendo estudado na época. Um fenômeno que ninguém conseguia explicar. E ele explicou o fenômeno de maneira muito simples e matematicamente muito bem definida, o que fez ele ganhar o prêmio Nobel, tirando o cara do aperto. Olha só, o experimento que o pessoal andava fazendo, que estava chocando a comunidade, é um experimento relativamente bobo. Pega uma fonte de DDP, pega um galvanômetro, um amperímetro preciso e duas placas metálicas, uma próxima da outra. Deixa eu
inclinar um pouco essa placa aqui. V da DDP igual a 0 inicialmente, não tem voltagem nenhuma ali. Ambiente escuro, vamos pensar. O que o galvanômetro vai me dizer? Nada, né? Não tem por que corrente elétrica brotar ali. O que estava agoniando muitos cientistas é que dependendo do tipo de luz que era jogado nessa placa, o galvanômetro acusava alguma coisa. Pessoal, que merda é essa? Luz, aí corrente elétrica. Não, não pode. Não pode. Pois então, cara, no começo... E outra coisa que irritava a galera. Luz vermelha, nada. Luz verde, nada. Luz azul, ó. Luz azul, corrente elétrica. Traz aquela luz vermelha bem forte, o Asdrubal. Aí ligava a luz vermelha, chegava a esquentar a placa. Nada. Pega aquela luz violeta bem fraquinha, aquela LEDzinho menorzinho. Acendia. Juro que tinha LED nessa época. Acendia, corrente elétrica. Que viagem! Não é o poder da lâmpada, era a cor da lâmpada que fazia o elétron saltar ou não de uma placa para outra. O nome é justo, né? Efeito fóton, e elétron vai ser ejetado para outra placa que vai justificar a corrente elétrica que está sendo medida. Beleza? Ninguém sabia explicar por que isso estava acontecendo, só que o Einstein, cara, ele poderia não ser um gênio específico de uma matéria só, um gênio matemático de uma matéria só, mas ele era um cara que lia tudo de pesquisa que saía aqui e acolá, ele manjava de tudo, sabia que estava, né, sabia qual era a parte que estava encrenca na física. Ele olhou isso e na hora conectou com outras leituras dele e matou a charada. A primeira coisa que ele percebeu é óbvio que a luz aqui tem a ver com a energia do fóton. Luz vermelha tem frequência menor, energia menor. A baguinha da luz vermelha não é energética o suficiente para arrancar o elétron do metal. É como eu jogar um objeto de uma bolinha de tênis, ela é macia demais para te fazer sangrar. Se eu botar uma pedra mais dura, né, vou conseguir mais energia e de repente um sangramento ocorreria. É mais ou menos isso, certo? A bolinha de luz vermelha, ela é muito macia ela não tem energia suficiente para bater no elétron e arrancar ele. Agora aumentou um pouco a frequência, o fóton fica mais energético, a pancada vai ser maior, a partir de uma certa energia começa a arrancar elétron. Então a primeira charada ele matou fácil, beleza, saquei que é a energia do fóton. E ele deve ter se perguntado, como é que eles não perceberam isso, cara? O sujeito fez um trabalho justamente sobre isso, né? Só que ele explicou como é que se calculava a energia cinética máxima dos elétrons ejetados. Como é que a gente mede a energia dos elétrons ejetados? Basta medir essa DDP. Eu uso uma DDP contrária ao movimento dos elétrons para que o galvanômetro zere. Se eu conseguir parar o elétron com 1 volt, ele vai ter uma energia proporcional a esse 1 volt. Se eu tiver que botar 10 volts para parar o elétron, o elétron está mais energético. Quando eles faziam o gráfico, então, da energia cinética dos elétrons ejetados em função da frequência, os gráficos para os diferentes metais dos quais eram feitas as placas, todos eles davam uma curva com a mesma inclinação. O césio, por exemplo, dava essa curva, o alumínio dava essa curva e outros metais davam curvas um pouco mais à direita. O que eu estou querendo te dizer é que o césio é o metal mais fácil de ejetar elétron. Basta uma luzinha, às vezes infravermelha. Até infravermelha é o suficiente para fazer o césio ejetar elétron. Por isso que naqueles sensores de alarme de presença, né, tem césio lá dentro. É radioativo, professor. Fica tranquilo, a natureza é radioativa também. Mais radioativa que aquele aparelho, talvez. Certo? Mas lá atrás daquela partezinha transparente tem uma plaquinha de césio. Quando aumenta ou diminui a intensidade do infravermelho chegando nela, certo? Muda a quantidade de elétrons que ela ejeta e o circuitinho elétrico detecta então essa mudança e faz o alarme disparar. Foi o Einstein que permitiu a invenção de todos esses sensores de presença que hoje permeiam nossa vida. Galerinha, tinha uma certa frequência a partir da qual ocorria a ejeção de elétrons. Essa frequência é chamada frequência de corte. O césio tem uma frequência de corte, o alumínio tem outra frequência de corte, e assim por diante. O alumínio é o metal com a segunda menor frequência de corte, é o segundo metal mais fácil de fazer ele ejetar elétrons. Mas o Nobel veio pelo seguinte: Einstein fez uma equação bem boba que dizia o seguinte, ó:
a energia cinética dos elétrons ejetados tem a ver com a energia da luz que chegou, concorda comigo? Tem a ver com a energia da luz que chegou, a energia do fóton. Mas o metal cobra um pouco de energia para ter seu elétron arrancado. Mas professor, os metais não têm eletropositividade? Eles não querem doar o elétron para a galera? Doar, mas não botar a boca abaixo, ó, pega meu elétron, não é assim. O elétron está orbitando o núcleo metálico, tem que ter alguém ali com um pouquinho mais de tesão para chegar e roubar o elétron do cara. Ou seja, o Einstein percebia que cada metal roubava um pouco de energia do fóton incidente para poder emitir o seu elétron. O Einstein chamou esse valor que dependia de cada metal, de função trabalho. Função trabalho. Qual é o metal com a menor função trabalho? Certo. E isso é por isso que ele exige a menor frequência de corte. Certo? O segundo metal com a menor função trabalho, o alumínio. Logo, ele é o cara que tem a segunda menor frequência de corte. Eu marquei esses dois por serem os dois primeiros, não tem obrigação nenhuma de decorar isso, tá? Só tem que saber que cada metal tem a sua função trabalho. Essa função trabalho está relacionada com a energia mínima necessária para poder arrancar o elétron. Se eu quisesse melhorar a fórmula, eu poderia substituir a energia do fóton por H vezes F. Matematicamente eu já vi de tudo. O cara cobrar energia cinética, cobrar a frequência, certo? Cobrar a função trabalho do metal. Mas o mais clássico é ele fornecer todos esses valores e pedir a energia cinética máxima dos elétrons ejetados. No laboratório, a gente mede tudo e acha o H. Esse H, na verdade, seria o coeficiente angular dessa curva. Também não custa falar um pouquinho de matemática, né? A função trabalho seria isso aqui, ó. A função trabalho seria onde o gráfico corta o eixo Y. Sabe qual foi a pergunta mais chata que eu já escutei sobre efeito fotoelétrico? A pergunta mais chata foi assim, ó. Quando a energia cinética dos elétrons ejetados dá zero, ou seja, esse valor se igualou a esse, o que podemos afirmar sobre os elétrons ejetados ou não ejetados? Não são absorvidos. Tu vê que viagem, né? Porque se esse valor aqui é maior que esse, dá um valor positivo. 10 elétron-volt, o elétron vai sair com uma energia de 10 elétron-volt. Se der um valor negativo, quer dizer que o elétron ficou no átomo. Ele não foi ejetado. Certo? Afinal, eu não paguei a função trabalho, que é o valor mínimo para o elétron ser ejetado. E se é o valor exato, se dá zero, se esse cara se iguala a esse, o que será que eu posso afirmar? Por incrível que pareça, nessa hora entra um pouco de probabilidade. Quando a energia cinética máxima dos elétrons ejetados dá zero, tem 50% desse elétron ser recapturado pelo átomo de onde ele veio, ou 50% de chance dele ser capturado pela placa coletora de elétrons. Então, cuidado, a natureza envolve coisas probabilísticas que nós discutiremos melhor ainda na próxima aula, no princípio da incerteza. Mas essa é a pergunta mais perigosa, eu acho, sobre o efeito fotoelétrico. Não se esqueçam, se a energia cinética máxima dos elétrons der zero, 50% de chance de ejeção ou de recaptura do elétron. Acredito que com essa discussão breve sobre energia do fóton, raios X, radiação de corpo negro e energia e efeito fotoelétrico, tu deve matar, se não todas, a quase totalidade das questões envolvendo essa matéria. Na próxima aula eu ainda quero falar do efeito cômputo no princípio da incerteza, e não sei se estiver faltando mais alguma coisinha, e quero fazer um exercício de cada tipo ainda, um exercício de cada uma dessas matériazinhas. Pessoal, A maioria dos exercícios então é teórico. a maioria é teórica, a grande imensa maioria. Amém. Só vai ter uma continha ou outra quando ele pedir energia do fóton. Essa aqui não cobra conta disso, nunca vi cobrar conta, cobra só a ideia de que é diretamente proporcional à temperatura na quarta. Efeito fotoelétrico pode aparecer uma continha ou outra, certo? Mas a maioria é teórica mesmo. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Daqui a pouquinho a gente encerra Física D, volume 8 e faz exercício.